Ok, então vai deixando aí o livro de Abacuque já aberto, fica lá no finalzinho, tá? Eu sei que é um dos livros que são muito pouco explorados, às vezes porque eles serem tão escondidos, eles acabam não caindo no gosto popular, mas são livros riquíssimos em doutrina, em escatologia, em doutrina. E eu vou começar aqui com Abacuque. Hoje na aula vão ser 2 profetas, Abacuque e Sofonias. Aí você pergunta assim, quem é Sofonias, né? A gente não sabe muito bem quem é esse camarada. Abacuque a gente não tem muita informação, porque de fato, biblicamente falando, Abacuque e Sofonias, nós temos muito poucos detalhes da vida pessoal deles. Abacuque, por exemplo, então, talvez seja o mais obscuro dentre ele e Sofonias. Vamos lá. Queria fazer uma pergunta, mas você é quem vai se responder, tá bom? Em sua oração, você costuma fazer perguntas? Lembra aí, no seu dia a dia de oração, como é que você começa orando? Eu começo dizendo Pai Nosso, alguns vão dizendo Papai, Paizinho, alguns não tem esse jeito aí, outros vão falar Deus, e depois você vem com, estou supondo, tá gente? Você vem com agradecimento, uma confissão de pecados e alguns pedidos. Mas você pergunta durante a sua oração? Não precisa me responder, mas está aí uma coisa para a gente pensar. A gente pergunta coisas para Deus? Vamos lá. Vamos ler então Abacuque, capítulo 1. Capítulo 1 de Abacuque. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Esse é um livro que tem pouquíssimos capítulos. Ele tem aqui 3 capítulos só. Mas nós vamos ler agora, primeiro capítulo, do versículo 1 até o 4. Abacuque é lá para trás, hein, gente? Vamos lá. Lembrando também que nós temos que cronometrar o tempo por conta da votação, etc., coisa e tal. Achou, Éder? Lê para a gente aí, vai lá. Do 1 até o 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Observa como é que ele começa a oração dele, hein? Até quando, Senhor? Então, ele não faz um modelo de oração como nós ocidentais, como nós presbiterianos fazemos, né? Nós temos até uma ordenzinha, né? Ele, no desespero dele, ele já rasga o peito, ele abre, né, e fala, até quando, Senhor? Por quê? Ele não está mais aguentando em si. E por isso que ele toma essa iniciativa de perguntar. Vamos começar lá, então. E eu queria aqui trazer para vocês essa enquete. Na sua opinião, o que significa o nome Abacuque? 1, Deus é poderoso. 2, Deus é meu juiz. Ou abraço? Chuta aí, gente. Aí, já eliminou uma aí. Deus é poderoso, levanta a mão quem acha, galera. Vamos lá. Aí. Mas por que você acha que é abraço, hein? Porque... Pessoal, é exatamente isso. O nome Abacuque é abraço. Tá?
Não há uma explicação etimológica do hebraico para isso, por que que assim foi, seu papai, sua mamãe escolheu esse nome, mas é abraço. O livro não fala o porquê que tem esse nome, ok? Mas fica isso aí a nível de curiosidade. Vamos avançar. E para o seu conhecimento, Abacuque, ele viveu ele teve outros profetas que viveram na mesma época que ele. Olha quem foram os contemporâneos de Abacuque. Naum, no período do rei de Judá, Manassés. Sofonias, que nós vamos falar daqui a pouquinho, também viveu nos dias de Abacuque. Sofonias profetizou nos dias do rei Josias. Então, a nível de curiosidade, às vezes a gente pensa bem assim, que um profeta ele percorria, né, como Jonas fez, né, percorria toda uma cidade pregando. Às vezes Deus, ele, tipo assim um GPS, né, colocava um naquela ponta ali, em Israel, no norte, colocava um outro profeta aqui no sul, em Judá, e assim ele ia cercando o seu povo com informações, com profecias. 3 profetas que viveram ao mesmo tempo. Eles se conheciam? Não sei. Ezequiel também viveu nos dias de Jeremias. Eles se conheceram? Não sei. Algum comentário até então? Tranquilo? Ok. Então, para fins didáticos, eu estou trazendo essas informações para vocês familiarizar com elas. Vamos lá, você tem dificuldade com a vizinhança em seu condomínio? Alguém quer dar um testemunho? Quer, Ritinha? Tem dificuldade com a sua... Não? Alguém tem aqui, gente, dificuldade em conviver num condomínio com seus vizinhos? Não precisa falar o nome deles. Pô, condomínio bom de vocês, hein? Onde é que vocês moram, gente? As regras devem ser rígidas lá, hein? Ninguém enfrenta problema com o vizinho no condomínio. A ponto de você falar assim, esse síndico não faz nada. Ninguém aqui passa por isso, levanta a mão só, não. Tranquilo? O grupo do WhatsApp é só a bênção, né? Do condomínio, né? Ninguém se alfineta, manda indireta, nada, né? Então, acho que só o meu que acontece essas coisas. Que o cachorro late demais, você me atrapalhando, o cara botou o carro muito para fora, não consigo tirar o carro da garagem. Então, imagine que, se às vezes é difícil morar num condomínio onde tem um síndico, imagine sem síndico, aonde todo mundo faz o que quer, modifica a frente da sua casa, da sua fachada, né, e quando você olha lá para os contratos, né, do condomínio, olha, não pode alterar a característica da fachada, aí um vai lá e faz um puxadinho, troca a janela, um bota o toldo, que toldo acabou, né? Não existe mais toldo, né? Não pode mais botar toldo. Mas tem alguns que quebram a regra. E aí você fica assim, poxa, vou me mudar. Acontece isso lá, pelo menos onde eu moro, né? Vamos lá, então. Que bom que vocês moram bem. Gente, o contexto de Abacuque é exatamente esse aqui, ó. Quem está aí de trás não vai enxergar muito bem, mas no primeiro quadro é uma avalanche se aproximando, e no segundo quadro ela se aproximando mais ainda. Era isso que estava acontecendo no contexto dos dias de Abacuque. Não é que seja literal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a sociedade, o povo, estava fazendo tudo que era contrário à lei, inclusive sacerdote, sumo sacerdote, os juízes que julgavam as causas, inclusive o pessoal da ponta que dirigia o povo, estava assim, cometendo atos totalmente contrários à palavra de Deus, e o povo, cada um faz o que queria. Então, Abacuque, ele está assim, olha de um lado, olha de um outro, e fala, não tem síndico aqui. Não tem quem possa dizer, ei, vocês aí,
para todo mundo. Ele se vê, né, por esse ângulo. Ele se sente solitário. Por isso que ele abre. Até quando, Senhor? Primeiro versículo aí. Até quando, Senhor? Ele está desesperado. Porque ele está vendo que aonde a nação que foi a nação que o Senhor escolheu, que o Senhor formou para habitar Canaã, a nação de Israel, estava tão semelhante aos cananeus, ou até pior do que eles. E ele abre a oração dele. Ele, ó Senhor, Tu és formoso, grande Senhor Deus. Não, ele, até quando, Senhor? Assim ele começa a sua oração. Alguém quer fazer um comentário? Está tudo tranquilo? Show? Vamos lá então. O livro de Abacuque é um camarada que pergunta muita coisa nas suas orações. Por isso que quando eu abri aqui o estudo, eu falei, você costuma perguntar coisas a Deus na sua oração? A respeito do início aí do assunto, as orações, elas estão relacionadas ao momento que a gente está vivendo, né? Às vezes está tudo bem, o mar está calmo, nós estamos só glorificando e agradecendo, mas tem uns momentos de desespero, de angústia, que a gente questiona e pede uma ação direta de Deus. Quando você se vê em apuros, como Abacuque, você fica perguntando mais coisas. Senhor, quem quer casar, né? Senhor, quem é? Quem é ele? Me mostra quem é. Né? Com certeza, o volume de questionamentos que você faz a Deus, ou perguntas, se dá em momentos difíceis. Mas, em momentos de bonança, você pode perguntar, Senhor, por que eu caio? Por que eu caí de novo? Ou por que eu não consigo? Por que eu tenho timidez de poder trabalhar na igreja? Por que eu acho que não sou capaz de poder servir a igreja ou o meu irmão? Por que é tão difícil amar o meu irmão? Essas perguntas a gente faz, né? Mas Jó, quando faz muitas perguntas a Deus, veja que Jó pergunta, vai perguntando, Deus vai responder só lá atrás. Ele pergunta com uma pergunta. Deus pergunta assim, onde é que você estava quando eu estava criando os fundamentos da terra? No caso de Abacuque é diferente. Abacuque pergunta e Deus responde instantaneamente. Olha aqui, já começa aqui com duas perguntas e duas respostas. A primeira pergunta que Abacuque faz ali, até quando, Senhor, não sei o que, ali, ó. Eu aqui resumi, tá bom? Por que o Senhor não age contra o pecado do povo? Lembra que eu falei aqui? Ele está desesperado, está todo mundo cometendo atos ilícitos, até o sumo sacerdote, e ele fica assim, Deus, você não está vendo isso aqui não? Será que só eu que estou vendo esse negócio? Cadê o Senhor? E ele pergunta ali, ó, por que o Senhor não age contra o pecado do povo? Deus vai responder. A disciplina chegará com a Babilônia. Aí ele faz outra pergunta. Por que usar a Babilônia? Olha, perguntou, tem que ouvir Abacuque. Quando Abacuque descobre que Deus vai responder com a Babilônia vai ser o remédio para Jerusalém, para Judá, Abacuque agora fica assim, mas por que eles? Vamos lá, eu vou explicar por que ele tem medo. Deus responde. O texto responde, né? Porque Deus é soberano, ele usa a Babilônia, ele pode usar até os 300 de Gideão, né? Ele vai usar. Então, a gente, às vezes, fica perguntando coisas a Deus, mas ele já tem isso resolvido com ele. Mas só que a gente não sabe quando, como. Deus sabe quando e como. Vai ser com os babilônios e vai ser em breve. Vamos lá. Aqui eu desenho o mapa para você entender essa geopolítica, porque
eu já conversei com muitas pessoas que têm dificuldade com geografia bíblica. E se você, pelo menos, não olhar para o mapa, você, de fato, vai ficar meio deslocalizado, perdido sem GPS. Então, eu fiz aqui um mapa para você entender as distâncias, né, aproximadas da Babilônia para com Egito, Israel e a Síria. Pessoal, sempre na história do mundo vai ter um exército mais poderoso do que o outro. E esse mais poderoso, ele vai alcançar os demais e vai agregando território. A bola da vez sempre é um. Aqui no caso, os assírios, o Egito antigo, né, era o povo mais poderoso do mundo, e tanto em armamento como em estratégia de guerra. Mas isso vai trocando. Então, aqui, ó, Deus vai usar quem? A Babilônia. Olha lá. A Babilônia, ela vai destruir a Síria, os ninivitas. Veja que a rota é ali Israel. Aí o pessoal fica assim, o que tinha tanto assim Israel? Cara, se você pegar Israel e pegar outras nações, Israel não tem nada. Tanto que o rei Ezequias teve que fazer escavar a rocha para poder o rio entrar na cidade, porque a capital mesmo não tem nem rio. Então, veja, acontece que ali, pelo mar, existe a facilidade de fazer comércio, né? Comércio marítimo. Você tem o mar, como antigamente, eu já ouvi falar isso, que Minas Gerais avançou o território do Espírito Santo, passo a passo, tentando chegar aqui até a praia, para poder o quê? Embarcar com o ouro para a Europa. Então, Israel está numa rota até o Egito. Então, é importante estar ali, ter aquele canal, né, ali, ó, aquela faixa de Israel ali, para você conseguir chegar até o Egito. Aqui, o que aconteceu aqui? Eu vou tentar ser bem didático para você não ficar confuso. Os babilônios, eles eram um povo poderoso, eles invadiram a Síria, tomaram a cidade. Acontece que alguns assírios, exército, né, conseguiram escapar e bateram o telefone para quem? Para o rei Neco II, o rei do Egito. Falou, ó, vem socorrer a gente, porque os babilônios, os caldeus, né, eles invadiram aqui a cidade, tomaram a Síria, e nós precisamos de vocês. Os egípcios falaram, deixa com a gente. Os egípcios, então, para chegar até a Síria, eles passaram por Israel, só que Josias, o rei Josias, ele viu isso como uma ameaça, teve a batalha de Megido, o rei Josias morre nessa batalha contra o rei Neco II, porque o rei Neco II, o faraó, né, o Neco, ele tem que chegar até a Síria para socorrer os assírios. Por quê? Se ele não fizer isso, a Babilônia vai chegar no Egito. Opa, não pode não, eu tenho que interromper esses caras. Então o Egito sobe até Israel para chegar à Síria, atrasa, porque entra na batalha com Josias, nisso que atrasa, perde homens, e vai lutar contra a Babilônia, e a Babilônia vence, tanto os assírios quanto os egípcios, que ali acabaram de chegar. O nome dessa batalha ficou assim conhecida como Batalha de Carquemes, porque foi a cidade onde aconteceu esse fato. Então, a Babilônia foi agregando, e a mão de Deus estava nisso. É isso que a gente tem que lembrar sempre. A mão de Deus está nisso aqui, gente, está conduzindo a história. Ele está dizendo, ó, a sua vez vai chegar, Jerusalém. Tanto que os babilônios vencem os assírios, vencem os egípcios, e vão vencer logo mais os judeus. Não, os judeus não existiam, né? Existiam os hebreus, né? O judaísmo surgiu depois do exílio, quando fundaram as sinagogas, e aí criou-se a religião judaica. Os israelitas. Algum comentário, gente? Olha como é que Deus está conduzindo tudo, e isso demora anos. Demora anos para acontecer. E Abacuque está assim, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Vai demorar anos, né?
E as nossas orações também acontece isso, né? Até quando, Senhor? Ih, rapaz, você que não sabe, uma década para acontecer isso na sua vida. Estou desempregado, Senhor, até quando eu vou ficar desempregado? Só Deus sabe. Só Deus sabe quando é que seu emprego vai aparecer. Vamos lá. Eu lembro de uma coisa. Eu lembro que quando estava desempregado, eu fiquei desempregado e muito confiante em Deus. De verdade, gente. Eu fiquei assim. Deus sabe quando Deus vai abrir uma oportunidade para mim. Nessa época, eu não tinha imóvel próprio. Eu morei de favor na casa da minha irmã 4 anos. Até que meu apartamento ficasse construído, saísse da planta. Então, eu fiquei 4 anos na casa da minha irmã de favor. E a minha irmã, ela não é da igreja, ela não é crente, né, não é evangélica, nada, não. E aí, ela me viu assim, muito tranquilo, né? Mas eu coloquei meus currículos, tá, gente? Espalhei currículo, enfim. Ela, você não está preocupado, não? Você está desempregado? Eu falei, não. No seu lugar eu estaria. Aí nisso eu fiquei assim, é mesmo, né, cara? É verdade, né? Eu acho que eu não estou ligado, não, mas eu acho que é uma preocupação que eu tenho que ter mesmo. E ali eu comecei a ficar muito preocupado e ansioso. Acontece. Mas eu fiquei bem abalado. E comecei a ficar muito ansioso. O meu trabalho? Não. Só comi unha, só isso. Só. Os 10 dedinhos. Ali, gente, eu vou ler aqui, isso aqui é o capítulo 1, versículo 6. Deus vai responder como Ele quer. E aí, meus irmãos, quem pode ser contra os planos do Senhor, né? Ele vai responder, vai, no seu tempo e como Ele quer. Nós temos que aguentar isso, porque quando Ele faz é por amor. Ele está corrigindo Israel por amor, porque Ele ama. Quem ama, corrige. Olha lá, versículo 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E Abacuque está assim. Rapaz, está ali, ó, nação amarga. Deus fala que os babilônios são uma nação amarga, são impiedosos. Eles ocupam casas que não são suas. Vamos lá, versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. E Abacuque está assim, meu Deus do céu, vem chumbo grosso. E continuando, Deus falando, hein? Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. São os babilônios, nação amarga. Deus vai compará-los, ali ó, vai compará-los a leopardos, na sua velocidade, eles chegam rápido, eles vão chegar com velocidade, eles são astutos como a alcateia de lobos, né? Os lobos se preparam, vai anoitecendo, e é aí que ele confunde a sua presa. E eles são como águias, seus cavaleiros são como águia, que voam, veem tudo, têm o domínio sobre a visão periférica e é certeiro em atacar. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Está tranquilo? Estou mostrando a vocês que Deus responde como quer. Aí a pergunta é, você já orou por algo, foi respondido, mas durante a espera, pensou em desistir? Você já orou por alguma coisa que depois você foi respondido, mas durante essa espera, confessa aí, estava demorando, você chegou a pensar em desistir?
Sei que, às vezes, né, coisas do passado a gente não lembra mais, né? Sim, mas, por exemplo, você tem ali uma família onde você mora, a família é desunida, a guerra no lar, e você ora pela conversão do seu pai, dos seus irmãos, aí você chega um dia e fala assim, olha, ninguém vai se converter, não. Não tem jeito. Ninguém nunca passou por isso, não, de falar assim, eles não vão se converter. Não dão fruto de que vão se arrepender. Os profetas de Jerusalém, aconteceu isso várias vezes. Tipo assim, só mesmo o Senhor para poder fazer. E vai agir com um braço forte. Vamos aqui passando, hein? Já são mais de 9h30. Nós temos que acabar um pouquinho mais cedo, é bom, por causa do... Olá. Espera só um momentinho, se a irmã não se importa, acho que o povo vai ser bem edificado. Eu só queria dar um testemunho. Nós tivemos um carro clonado, nós compramos o carro clonado. E nós oramos 4 anos, e Deus nos deu a vitória agora. Então, a gente não podia desistir de pedir a Deus. A gente perguntava, principalmente o Edivaldo, né, que o homem parece mais ansioso. Até quando, Deus? Até quando? Ficamos com o carro guardado de outubro até agora, e agora Deus nos devolveu o carro. Então, há coisas na vida que você não pode mesmo desistir de orar, né? Você tem que orar e tentar acalmar o coração. Há orações que a gente quer ser Deus na oração, né? A gente quer ser, é um monólogo. Eu peço e eu imagino como Deus vai fazer, né? Tipo assim, eu quero ser missionário. Aí você imagina uma cidade tranquila, um povo que vai te receber bem. Você vai imaginar que aquele local tem Wi-Fi, né? Tem caixa eletrônico, tem tanto aeroporto como rodoviária, é um local bem acessível, você torce para ser assim. Mas não, a agência missionária vai te jogar lá para um povo da Polinésia, um povo pigmeu, ou um povo que, às vezes, sequer teve contato com o ser humano, com o homem ocidental, vamos dizer assim, que também são seres humanos, né? Aí você fica assim, bem, não é isso que eu queria, não é isso que eu sonhei, não é por isso que eu orava. E, então, assim, no meio desse contraste de interesse, porque Deus está interessado numa coisa e você está em outra. No fundo, tudo se chama missões, mas Deus vai trabalhar missões de um jeito que você nem imaginava. Mas é no momento assim que você vai ser trabalhado. Então, eu imagino que Abacuque aqui, ele se sente muito solitário. Imagino ele é um cara solitário. Ele olha para um lado e vê o perverso, ele olha para o outro e vê o corrupto, ele vê que o templo e a religião não são mais como era, e ele está sozinho. Então, e o pior, não foi só ele, Jeremias também passou por isso, tanto que ele foi preso, né, levou uma bufetada do sacerdote, né, foi preso num poço de lama até aqui assim, ó, Jeremias. Então, assim, mas esses homens aqui, que não foram perfeitos, eles se incomodaram, porque a gente tem que se incomodar, gente. Quando a gente vê o pecado na igreja, a gente tem que se incomodar. Ah, não, é ele com Deus. Nada. Eu vou lá nele. É meu irmão, eu preciso conversar com meu irmão. Aquele jovem está colocando umas fotos no Instagram. Pelo amor de Deus, jovens. Eu preciso lá conversar. É ele com Deus. Não, eu vou lá conversar com ele. Quer falar, minha amiga? Espera aí um pouquinho. Eu gosto quando vocês falam. Rapidinho, que senão se eu for falar muito vai demorar até a escola dominical. Mas eu tive uma experiência no Abacuque. Muitos anos eu queria ter filhos, né, naquela época, e eu não conseguia engravidar.
E aí eu procurei todos os especialistas aqui, fui no Bambambam de Vitória, e ele falou, olha, não tem nada, você não consegue, é uma coisa natural, vai e descansa, né? Sim. E aí, realmente, eu fiz isso, deu um tempo, assim, e tal. E quando nós resolvemos decidir a procurar uma ajuda, não fui nesse especialista mais, até porque foi um direcionamento de Deus mesmo. E eu, no ônibus, eu não estava com Bíblia nem nada, eu estava indo com outro médico, com outra indicação. Aí, a palavra do Senhor me veio em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que lhe falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E Deus me deu essa palavra, e foi assim, tudo direcionado, nada deu errado, e foi realmente assim, não tem nem, sabe, foi realmente uma bênção, e foi realmente confirmado que tinha que ser dessa forma. E foi essa experiência que eu tive e foi maravilhosa. Foi tremendo na nossa vida. Legal, porque essa passagem de Abacuque, talvez seja a mais conhecida do livro, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que isso, ainda que aquilo outro. Você vê que ele está disposto a continuar, mesmo que solitário, na fé. Às vezes você está no seu ministério da igreja aqui, você é um líder de pequeno grupo, um líder da música, e você vê que a galera não embarcou na sua onda, a galera não está comprando, né, a sua briga, e você fica assim, poxa, estou me sentindo sozinho. O grupo deixa tudo na sua mão, o grupo quer que você faça, e você fica sobrecarregado, isso não é bom, você vai virar um ativista na igreja. Então, às vezes a gente fica assim, sozinho. Poxa, o meu pequeno grupo era para ter vindo todo mundo, só veio um. Poxa, não está andando. A culpa está em mim, Deus? Eu já fiz essa pergunta. A culpa está em mim, só pode ser. Deus, a culpa está em mim? Que o negócio não está andando, que ninguém está vindo, que ninguém está... Então, essas perguntas a gente faz. Mas ele fala, ainda que ele está disposto a se manter. Vamos lá, então, deixa eu ver aqui. Mais alguém quer fazer algum comentário em Abacuque? Não? Ok. Vamos lá, então, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Versículo 3. 3. Vamos lá. Sofonias, hein, gente? Sofonias, aí o cara fala assim, está na Bíblia esse livro? Tá, rapaz, é porque você não está folheando a Bíblia direito. Está depois de Abacuque. Existiu Sofonias. Existiu Sofonias, vamos falar um pouco sobre ele agora. Vamos ler um textinho dele. Vamos ler aqui, ó. Opa, peraí. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler aqui, tá bom? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias. Aí chega essa parte aqui, gente, quando eu era novo convertido, eu ficava tão cansado. Para que tanto nome, né? Eu ficava tão cansado, quase desistindo. Mas não desista não, tá, gente? Isso aqui é importante. É importante, eu vou mostrar por quê. Filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A cabeça faz assim, né? Calma aí. Versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes.
Versículo 5. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor, juram por ele e também por Milcom. Os que o deixam de seguir ao Senhor e aos que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Rapaz. Se Abacuque estava vendo a situação, uma avalanche, uma destruição, caos, as coisas estão piores aqui em Sofonias. Sofonias é o livro do juízo, chamado Dia do Senhor. E quando você ler na Bíblia Dia do Senhor, tem pelo menos 2 dias do Senhor, né? Tem o Dia do Senhor, que é o dia, o Dia do Senhor, que é o dia do descanso, mas também tem o Dia do Senhor, que é o dia onde Deus vai agir com poder, o dia que Ele vai fazer. E aqui, no entanto, é o dia que Ele vai fazer, o Dia do Senhor, o dia do juízo. Vamos lá então, olha lá. Sofonias, ele começa a se apresentar, ele começa o livro se apresentando. Por quê? Geralmente, quando se fazia isso, é porque era um nome popular. Mas Sofonias tem um monte, quem? Que Sofonias é esse? Aí ele vai lá, ó, Sofonias, sou eu, gente, ó, o meu pai, tá lá, eu sou filho de Cusi, e o meu avô aí começa falando. Ele vai se apresentando para quem ler o livro saber quem o escreveu, para não ficar confuso. Então, ele chega ali em Ezequias. Presta atenção, Ezequias, o rei Ezequias, ele está mostrando que ele é parente do rei Ezequias, do famoso rei Ezequias, aquele que mandou cavar a rocha para a água entrar em Jerusalém, aquele que ficou enfermo e orou lá deitado, que Jeremias, que falou para ele, você vai ter mais 15 anos de vida, aquele Ezequias lá, o rei Ezequias. Então, ele tem uma família nobre e era profeta. E ele profetizou no período daquele menino que virou rei, né? Me corrijam aí, Josias, ele assumiu o trono com 15 anos de idade? A EBD de criança que sabem, eu não lembro mais. Mas era um garotinho, assumiu porque seu pai morreu. E ele assume, é claro, que com um conselho, ele é um garotinho de 15 anos, talvez 14, não estou lembrando aqui, mas o rei Josias foi um rei bom, ele foi amigão de Jeremias. Ele foi um rei bom, mas ele foi para uma guerra, aquela guerra que eu falei aqui contra os egípcios, levou uma flechada e morreu. Aí ele vai começar a falar, olha lá, consumirei, olha só os verbos do futuro aqui, que Deus está falando, consumirei, olha lá, consumirei, de novo consumirei, os homens, os animais, as aves. Aí é o seguinte, gente, o que os animais têm a ver com isso, Os bichinhos estão lá, os pets, não fizeram nada, gente. Mas lembra do dilúvio? O juízo iminente, ele arrasta. As consequências são cósmicas. Mas alguns teólogos vão explicar que esses animais aqui são os animais de estátuas, são os animais que eram adorados pelos judeus, pelos israelitas, Então, Deus está tratando aqui que vai exterminar esses deuses também em forma de peixe. O próprio Dagon, deus dos filisteus, era metade homem e metade peixe. E está ali, contra Jerusalém, e ali está, Baal e outros ministrantes, e sacerdotes. Então, a religião do povo de Deus tornou-se uma religião sincretista, misturada. Adoro a Deus, adoro a Baal e adoro a Deus. E eu consigo, é igual torcer para 2 times. Eu sou Vitória, no Rio de Janeiro eu sou... Não pode ser assim, gente. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Catástrofes, guerras e guerras e guerras e guerras, porque o Senhor está governando o mundo e Ele não suporta ver a maldade, a sua ira.
a sua paciência, ela dura, mas a sua ira, ela entra em ação. Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu vou ler aqui, tá? Lê para a gente ali, Francisco, capítulo 3 de Sofonias, versículo 2 ali, ó. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Eu dividi aqui o livro de Sofonias em duas partes. Primeira parte, Deus se manifestando já sem paciência. Está diminuindo a paciência de Deus, ele falou assim, ó, chega. Por quê? Jerusalém não atende ninguém, os profetas, não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. O bicho está pegando e nem assim eles se arrependiam. Portanto, ali em vermelho, Jerusalém não aceita correção. Só que, ao mesmo tempo que Deus vai tratar de punições, nesses livros de profetas, Deus também vai fazer uma luz lá no fim do túnel. Ó, mas vocês se arrependendo, eu estarei aqui. Não vai durar para sempre esse estado que vocês se encontram. Vai haver salvação. O pessoal, na invasão babilônica, lembra? Os babilônios venceram os assírios, venceram os egípcios, vão chegar com tudo no povo de Judá, invadem Jerusalém, e quando você fala dos babilônios, gente, os babilônios, eles tinham uma tática, muitas táticas de guerra, eles cercaram Jerusalém durante anos. Ninguém entra e ninguém sai. Eu gosto muito desse assunto de história. Eles pegavam cadáveres e lançavam por catapultas, para que o pessoal pegasse doenças, o pessoal cercado. Vocês não vão abrir, não? Nós vamos jogar flecha com fogo, nós vamos jogar cadáveres. E começou a haver canibalismo dentro de Jerusalém. Por quê? Porque não tinha mais comida, não tinha como sair para comer. E o próprio povo, eu sei porque eu li o livro A História dos Judeus, de Flávio Josefo, o pessoal batia de porta em porta, os mais fortes, né? Falava assim, cadê o trigo? Cadê o trigo? Cadê o vinho? Porque não tinha mais o que comer. E aí eles, com violência, assaltavam as casas de seus irmãos compatriotas. Então, a ponto de mãe comer filho, cozinhar a criança na panela. Uma guerra psicológica. É a punição. E o povo não se voltou, não se humilhou, não se arrependeu. Por isso que Jesus lá, orando, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas que a ti vêm. Porque era isso. O cara levantava aqui, o Sofonias falava, gente, vamos embora voltar para Deus. Sai daqui, rapaz. Vai ter destruição. Que destruição que, rapaz? Acontecia isso. Então, maldito o homem que confia no homem, é porque esses reis aqui de Judá, eles confiavam no socorro do Egito. Se os babilônios vierem, os nossos amigos egípcios virão nos salvar. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no auxílio que não é o Senhor. Nesse caso aí, esse é o contexto dessa frase. Vamos lá, gente. Pô, não posso confiar em você, Éder? Eu confio em você, meu irmão, em Cristo, cara. Você pode até me decepcionar, mas eu confio em você. Se a gente ficar na igreja aqui, ninguém pode confiar em ninguém, eu vou pegar minha carteira, eu vou fazer igual lá na 25 de março, vou botar aqui na frente, ó. Né? Dá mole na 25 de março não, hein? Mas aí o pessoal vai ser deportado, os mais sábios, os mais bonitos, os mais inteligentes, como Daniel, que era sábio, né? Família nobre, Ezequiel também família nobre, esse pessoal que era mais interessante, Nabucodonosor levou para a Babilônia, porque eles eram úteis. Quem era catarata, quem era uma perna só, quem já estava na beira da morte, fica em Jerusalém aí, ó, jogado aí, ó.
Vocês podem ficar, eu quero só o sangue real, o sangue azul. Eles vão para a Babilônia, vão ficar lá 70 anos no cativeiro, mas dá uma promessa de esperança. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, porque vocês vão ter aprendido a correção. Comentários? Estamos quase acabando, tá? Pode falar, Moisés. 8 anos de idade ele assumiu o trono. Pois é. Viu? Estava tava na UCP ainda, né? Oh. Bom, terminando essa... Gente, queria falar aqui uma parada, um negócio. Você vê que Deus tá desgostoso com Jerusalém, porque Jerusalém não aceita ouvir a correção. Eu sei que, a começar de mim, ouvir a correção de alguém não é uma coisa tão confortável, né? Você ser corrigido, não, só o fato de você ser corrigido já não é confortável. Então, imagine uma criança de 8 anos corrigir você. Sua filha já te corrigiu alguma vez, cara? A filha dele tem 6 anos. A filha dele tem 8 anos e corrigiu o Éder. Quando alguém vem corrigir a gente fica analisando essas coisas assim, ó. Quem é você para falar comigo? Você é um bebê, rapaz. Você não viveu nada. Por isso que Provérbios fala contra os reis ou os idosos que não aceitam a correção do mais novo. Então, na igreja, a gente procura, quando a gente avalia uma situação, por exemplo, o conselho, a gente é muito cauteloso em fazer isso da melhor forma possível, com discrição, e com a esperança de que essa correção ela vai colher um bom resultado. Então, quando você corrigir alguém, você tem que, primeiro, ser em amor, porque se você for só com ira, você vai atrapalhar as questões, as coisas, né? Até mesmo corrigir o seu filho em casa. Vou dar uma ideia aqui que às vezes acontece com qualquer um, né? Os puritanos, eles tinham um cuidado muito grande na hora de receber visitas. O puritano, o homem, o pai da família, o chefe de família, ele não podia corrigir a sua esposa publicamente na frente, na mesa, para não expor a sua esposa à vergonha alheia. Então, o que fazia? Chamava no particular e ali conversava-se. Eu vim de uma casa assim, tá? Eu vim de uma casa assim que falava-se na lata, sem se importar com quem estava perto. E outra, ninguém pedia desculpa depois a ninguém, não. Ninguém, foi mal que eu errei. Não, esse negócio não existia, não. Então, o povo de Jerusalém levantava um profeta e eles não davam a mínima. Então, meus amigos, sejamos mais humildes em entender, por exemplo, eu aqui dei o exemplo da rede social, né? A gente dá aparece umas coisas aí, né? Sofonias, eu aqui estou me lembrando, ele fala 2 coisas no texto. Ele fala que ele vai ser contra o povo de Jerusalém que salta a soleira. Sabe o que é soleira, né, gente? Na casa, né? Saltava. Por quê? Deus está falando que é contra. Porque isso era um movimento pagão que surgiu lá na Filistia, quando a estátua de Dagon cai sobre a soleira, e então eles, por superstição, os filisteus, né, decidem que a partir daquele dia que a estátua de Dagon caiu, eles não vão pisar mais a soleira, tem que saltar, senão dá azar. Não vou passar por da escada, não. Então está trocando um monte de fio aqui na rua. Tenho medo de passar por da escada. Pelo amor de Deus, hein, gente? E outra, para terminar. Eles também adoravam o exército do céu. Está no texto bíblico aqui que nós acabamos de ler.
que é o exército do céu? As estrelas. Então, o pessoal adorava os animais, em forma de estátua, Baal e também as estrelas. E eu fico assim, assustado, quando eu vejo crente lendo o horóscopo. Você vai no Facebook do cara, tá lá, cristão, 027, e o símbolo lá da flecha, do caranguejo. É verdade isso. É verdade isso. É verdade, sim. Então, gente, os povos antigos consultavam essa rede da natureza, sol, a lua, configurava, juntava uma coisa com a outra. Nós não. Nós servimos somente ao Senhor. Ok?